Olá, amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós estaremos gravando mais um vídeo hoje com mais um tema bíblico. Vamos lá no passado, na profecia, e vamos viajar no tempo até chegar nos nossos dias e ver o que foi que aconteceu num reino, um reino muito importante que houve no passado, chamado Reino de Babilônia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 5 do livro de Daniel, sobre o rei Belsazar, aquele rei profano. Vamos falar sobre o banquete profano e um juízo que ocorre na parede, onde deixa o rei com os joelhos tremendo de medo, porque sabia que tinha algo muito importante naquela escrita que ele viu ali na parede, né? O Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém e saqueou os utensílios do santuário, levando para o templo de Bel-Marduk, na Babilônia, ele errou em fazer isso. Porém, parece que não, mas ele teve um pouco de respeito pelos utensílios. Ele deixou guardado lá, não que estamos eximindo a culpa de Nabucodonosor, mas digamos que ele deixou guardado esses utensílios sem mexer neles. Mas agora Belsazar, ele vai além. Ele não somente usa esses utensílios para o seu bel prazer, mas ele faz isso deliberadamente e zombando de Deus, zombando das coisas sagradas. Então chega um momento na vida, meus irmãos, que Deus dá um basta. Sabe, nós somos cansados de saber que a misericórdia de Deus dura para sempre. E esse para sempre causa na mente finita do ser humano que a misericórdia de Deus nunca vai se acabar. E sempre que existir vida, a misericórdia de Deus vai estar presente ali. Nós sabemos que a misericórdia de Deus, quando fala que é para sempre, é enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando aqui na terra, no coração dos seres humanos. Quando o Espírito Santo se retirar dos seres humanos que vão negligenciá-lo por completo, então a ira de Deus é derramada sem mistura de misericórdia. E foi isso que aconteceu aqui, nesse banquete profano, no ano 539, com o rei Belsazar, filho de Nabonido. Muito bem, então, a ascensão do trono neobabilônico se deu da seguinte maneira, até nós chegarmos a Belsazar. Nabucodonosor II, né, que governou Babilônia no Império Neobabilônico no ano 605 em diante, ele governou por 43 anos. No ano 562, ele morreu. Depois, seu filho Amel-Marduk esteve no trono por apenas 2 anos, quando seu cunhado Sharezer-Neriglissar conspirou contra ele, ascendendo ao trono por 4 anos. Seu filho Labash-Marduk governou por 9 meses, quando generais e sacerdotes caldeus derrubaram do trono, elevando então assim Nabonido como rei do império. Nabonido governou por 6 anos e deixou seu reino com o filho Belsazar, que era o corregente, que passou a reinar até o dia 13 de outubro do ano 539, quando há esse banquete profano e Babilônia cai por inteiro. Babilônia, literal. O Império Neobabilônio. A ostentação arrogante de Belsazar. Belsazar era um rei muito arrogante. Belsazar toma a direção oposta do seu avô Nabucodonosor. Com 26 anos, Belsazar era chefe do exército babilônico. Então a história acontece 20 anos após a morte de Nabucodonosor. Estamos então no ano 539. Enquanto seu pai Nabonido está lá em Tema, uma cidade chamada Tema, a oeste de Babilônia, ele fica como rei regente a partir do ano 553 a.C. Então Daniel 5 começa assim. Daniel 5, versículo de 1 a 4. Eu vou fazer de uma forma bem resumida, você pode acompanhar na sua Bíblia em casa depois. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto ele bebia e apreciava o vinho,
mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui no caso é avô, né, havia tirado do templo em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e beberam neles, e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, madeira e de pedra. Estamos falando aqui de idolatria, adoração de imagem, de escultura. Então olha só de onde vem essa prática. E até hoje nós vemos isso, né? Adoração de imagens. Deuses de prata, de ouro, de madeira, de pedra, que não fala, não sente, está ali, inerte, e as pessoas adoram. De repente, na festa, enquanto ele está utilizando aqueles utensílios sagrados do santuário, muito sagrados, olha o que ele fez, a besteira que ele fez. De repente, uma mão interrompe a festa, uma mão na parede do palácio, na sua frente, começa a escrever. No versículo 5, versículos 5 e 6 diz assim: no mesmo instante em que eles estavam bebendo, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente ao candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, ou seja, o seu corpo tremia, o seu joelho tremia, e os seus joelhos batiam um no outro. Ele viu como se um fantasma, ele viu dedos de mãos humanas escrevendo na parede, como em letras de fogo. Alguma coisa estava sendo escrita ali. A mão, de repente, então, quando deixa a escrita, ela desaparece, mas a escrita fica. Aí lá vem ele de novo. Os reis de Babilônia parece que não aprenderam, né, com o povo de Deus. Assim como seu avô, Nabucodonosor, não aprendeu, demorou para aprender, né, depois aprendeu, Belsazar não aprende. Aí ele chama quem para interpretar a escritura na parede? O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma corrente de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber a interpretação. Com isso se perturbou o rei e mudou-se-lhe o semblante. O rei faz a mesma coisa. Manda chamar aqueles sábios, feiticeiros, como se eles fossem resolver a questão do rei. E ainda disse que iria presenteá-los, e quem conseguisse decifrar seria o terceiro no reino dele. Por que ele diz o terceiro no reino e não o segundo? Porque o primeiro era o seu pai, Nabonido. O segundo era ele, o corregente. E o terceiro seria quem interpretasse a escritura, né, na parede. De repente entra em cena a rainha mãe. Quem é essa rainha? Né? Daniel 5, 10 a 12 diz assim: a rainha mãe entrou na casa do banquete e disse assim: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, que é o avô, né, Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Nabucodonosor o constituiu o chefe dos magos. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então, olha só que conselho que essa mulher dá, que essa rainha dá. Acredito que seja um conselho iluminado por Deus, inspirado por Deus. Porque assim como os sábios não conseguiram decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, eles também não conseguiram. Eles falharam aqui também na descrição da escrita na parede. Eles não puderam ajudar Belsazar. Agora, quem é essa rainha mãe que aparece? Segundo Heródoto, historiador grego, a rainha mãe era Nitocris,
Alguns dizem que Nitócris era filha de Nabucodonosor. Não era. Era esposa de Nabucodonosor. Essa Nitócris já era avançada em idade quando ela entrou ali na festa para aconselhar Belsazar. Ela era esposa de Nabucodonosor. Foi para Nitócris que Nabucodonosor fez aqueles jardins suspensos da Babilônia. Ela deu um conselho, chama Daniel. Belsazar, ele teme, mas manda chamar o idoso profeta. Daniel 5, 13 a 16, diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença de Belsazar. Então Belsazar diz: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Acabam de ser introduzidos à minha presença sábios, esses feiticeiros, mas eles não puderam dar a interpretação. Não puderam dar a interpretação e eu estou preocupado. Eu, porém, tenho ouvido dizer que podes dar a interpretação. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás uma corrente de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. É um tipo de suborno aqui, né? Isso aí vem de longe, não é? É um tipo de suborno que nós temos aqui. Daniel, ele rejeita a tentativa de suborno. Então, ele diz assim: Então Daniel respondeu, no versículo 17: Os teus presentes, rei, fique para contigo, e dá aos teus prêmios a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Eu não quero os seus presentes. Não se preocupa não, eu vou interpretar para você. Mais uma vez, Deus, ele tinha uma confiança em Deus. E ele sabia que Deus preparou aquela cena para que o próprio Deus do céu pudesse se revelar ali para aqueles que estavam ali naquela festa desastrosa. Mas aí Daniel, antes de interpretar a escrita na parede, Daniel faz um discurso. Tipo um discurso de acusação, porque logo em seguida viria o veredito final e o juiz bateria o martelo, e naquela mesma noite o destino do rei estava selado para a perdição eterna, infelizmente. Então Daniel capítulo 5, versículo 18 a 24, vou também fazer de forma resumida, diz assim, abre aspas: Deus o Altíssimo, Daniel falando, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor o reino e grandeza. Por causa da grandeza, povos de todas as línguas tremiam diante dele. Matava quem queria. Quando o seu coração se elevou, se tornou arrogante. Foi derrubado do seu trono. Foi expulso dentre os homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Deram-lhe a comer erva como os bois, até que conheceu que Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. Tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, ele tinha conhecimento, e te levantaste contra o Senhor. Foram trazidos os utensílios da casa de Deus perante você, rei. E as tuas mulheres beberam vinho neles. Deste louvores aos deuses, mas a Deus em quem mão está a tua vida agora, a ele você não glorificou. Então foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Então Daniel aqui ele faz um resumo da história de Babilônia a partir do avô de Belsazar, Nabucodonosor, dizendo: Nabucodonosor teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, ele foi testemunha visível, ele viu as maravilhas que Deus fez, e mesmo assim ele não se entregou. Até que ele foi mudado em animal, seu coração foi transformado em animal, coração de animal, e ele foi comer palha com os bois, até que ele entendeu que o Deus do céu domina. Então no capítulo 4 aconteceu isso, e ali Nabucodonosor depois se converte, e nós veremos esse rei Nabucodonosor na eternidade.
Que maravilha, não é? Mas não veremos Belsazar. E Daniel ainda fala, você sabia de tudo isso, rei, e você preferia usar os utensílios de Deus nessa festa desastrosa, nessa orgia com essas mulheres. Então o juízo chegou. Então a escritura se traçou na parede com aquela mão. Agora vamos para a decodificação dessa escrita. Ele diz, esta é a escrita que se traçou, né? Capítulo 5, versículo 25 a 31. Então eu vou resumir. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Foram essas as palavras, essas 4 palavras que apareceram escritas na parede. Se nós fôssemos colocar hoje essa escrita para nós hoje, sabe como ela ficaria? Um texto em português ficaria assim, ó, com letras C, T, D, C, T, D, P, S, D, D, V, D, D. Mesmo que nós colocássemos vogais nessas letras, não faria sentido. Então isso aqui somente a inspiração divina poderia traduzir essas palavras. Então, Daniel, quando olhou, ele já leu Mene, Mene, Tekel e Parsim, já com as vogais, né? Que para nós aqui, traduzindo no português, é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Agora vamos interpretar essas, como que Daniel interpretou cada palavra. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, a palavra mene é cortar. Na Bíblia é usada para Deus controlar a história, né? Lembra-se quando Deus dá as 2.300 tardes e manhãs, ele fala que 70 semanas iriam ser cortadas, né? Quando fala determinados, o original é cortar. Então essa palavra na Bíblia é usada para Deus controlar a história. Então Deus está por trás desse mene. Mene, com I no final, para os babilônicos era o deus do destino. Então, Babilônia tinha o seu destino aquela noite. Só que Mene, com E no final, para o árabe, era sinal de fatalidade. Depois vem a segunda palavra, Tekel. Tekel representa pesar. Pesar em balança. Então, está dizendo aqui que pesado na balança, mas o peso foi achado em falta. É uma fraude. Então, essa palavra pesar é um peso que houve uma fraude. Você compra 1 quilo de arroz, quando você vai pesar tem só 900 gramas, 800. Você pagou 1 quilo, mas o peso faltou. Então foi achado em falta o peso. Então isso significa que na balança Babilônia, quando foi pesada, foi achada em falta. Faltou alguma coisa ali em Babilônia. Depois vem a terceira palavra, que seria a quarta, né? Mene, Mene 2 vezes, Tekel a terceira, e a quarta é Parsim. Parsim significa despedaçar, ou seja, virou em pedaços, ou os predadores. Então vamos ler aqui as 4 frases juntos. Mene foi cortado, é o fim do estoque. Tekel foi pesado, houve uma fraude no peso. Parsim foi dividido, o reino seria dissolvido. Essas 4 palavras reportam muito bem os 4 reis que sucederam Nabucodonosor. E Belsazar sabia muito bem quem eles eram. Amel-Marduk, Negriglissar, Labash-Marduk e Nabonido. Então ele sabia muito bem o que significavam essas palavras. Então vamos lidar com medidas de peso aqui. Mene, para os babilônicos também, representava uma mina. Uma mina era igual a 600 gramas. Tekel representava um ciclo, que era 10 gramas. Parsim era metade de uma mina, que era 300 gramas. Parece que alguém aqui, nesse Mene, Tekel e Parsim, parece alguém está gritando em uma liquidação, Black Friday, né? Parece que estão gritando numa liquidação, dando fim ao estoque, rebaixando os preços. Então Babilônia era uma cidade muito rica. A partir daquela noite estava em promoção, não valia mais nada, né? Belsazar sabia muito bem o que era comercializar, porque ele comercializava lã lá em Babilônia. A cidade de Babilônia, de tão cara que era,
se tornou em uma liquidação. E Belsazar foi sua ruína. Não valia mais nada a partir daquela noite. E agora quem é que se aproxima? Ciro. Ciro se aproxima. Enquanto o rei está lá dentro usando os utensílios de ouro, naquela festa desastrosa, fora de Babilônia, a profecia da queda total desse reino estava em andamento. Só que os guardas não sabiam, as sentinelas não sabiam, o rei não sabia. Estavam todos embriagados. Ora, se o meu rei está tomando todas, está embriagado, o que seus súditos iam fazer também? Iriam se embriagar também. Então Ciro se aproxima. Em Isaías 44, 27 e 28, Deus ele faz uma profecia que iria se cumprir 150 anos depois, que seria nesse dia, 13 de outubro do ano 539. Alguns falam 12 de outubro e outros falam 13 de outubro por não existir o ano zero, então 12 ou 13 de outubro. Olha o que diz Isaías 44, 27 e 28. Deus falando através de Isaías: que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, 150 anos antes dele nascer: ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aqui tem uma profecia. Nessa profecia aqui, Deus está dizendo como ia ser a invasão de Babilônia. Que ele diz aqui, que digo das profundezas das águas, seca-te. Que águas? As águas do Eufrates. Então, quem ia fazer isso? Ciro. Ciro, que era o pastor de Deus, ele disse, ele vai desviar as águas do rio, o curso das águas do Eufrates, e então ele vai passar por baixo dos muros da cidade, no alicerce, por baixo do alicerce do muro da cidade. E que ainda diz assim, e digo também de Jerusalém será edificada. Ou seja, foi através do primeiro decreto de Ciro que o povo começou a subir para Jerusalém, a partir do ano 538 ou 539, para a reconstrução do templo, não da cidade, somente do templo. E que diz, do templo será fundado, porque o templo seria restaurado. Então nós temos aqui uma profecia espetacular. A destruição de Jerusalém, a volta dos judeus para Jerusalém, a destruição de Babilônia, aliás, e a volta dos judeus para Jerusalém para reedificá-la através de Ciro. Na Crônicas de Nabonido, existe algo que está no livro Segredos de Daniel, páginas 88 e 89, tem uma crônica chamada Crônica de Nabonido. Abre aspas. Gobrias, o Gabaru, governador de Gutium, e o exército de Ciro penetraram em Babilônia sem lutar. Mais tarde, Nabonido foi preso quando retornou a Babilônia. No mês de Araxamnu, no terceiro dia, Ciro entrou em Babilônia. Gobrias, seu governador, instalou subgovernadores em Babilônia. Olha que interessante. Quem é esse Gobrias? Ou o Gabaru? Quem é? Nada mais, nada menos do que Dario. Dario era chamado de Gobrias, né? E depois Ciro, ele prende também Nabonido depois da invasão. No dia 29 de outubro, no dia 12 de outubro ou dia 13, Babilônia foi tomada. No dia 29 de outubro ou 30, Nabonido foi preso dentro de Babilônia, quando ele retorna, por Ciro. As evidências sugerem que Gobrias não é outro senão Dario, o Medo. O nome de Dario é um título honorário que significa aquele que segura o cetro. De acordo com as crônicas antigas, Gobrias morreu 1 ano e 3 semanas após a conquista de Babilônia, ou seja, Ciro morreu. Isso explica porque Ciro não assumiu o título de rei da Babilônia até 1 ano depois, e porque Daniel 6:28 mencionam como sucessor imediato de Dario. Então Ciro ele passa a ser depois o rei da Medo-Persa, né? Mas o rei seria a princípio Dario, o Gabaru, só que ele morreu pouco tempo depois, então passou para Ciro. Está no livro Segredos de Daniel, página 89. O veredito final então vem para Belsazar. Daniel 5,
26 a 39. Diz assim, abre aspas. Esta é a interpretação daquilo, rei. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. O seu reino foi contado. Deus deu cabo dele. Tekel, pesado você foi na balança, só que você foi achado em falta, rei. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então Belsassar mandou vestir Daniel de púrpura e colocou na corrente de ouro no seu pescoço, proclamou que ele seria o terceiro no governo do seu reino. Do que isso ia adiantar agora? Mais nada. Porque Ciro, nesse momento, interrompe a festa. Naquela mesma noite, diz Daniel 5, 30 e 31, Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até hoje existe no Museu Britânico um tubo, né, de bronze que Ciro usou para cavar os muros de Babilônia, desviar o curso da água, secar as águas do Eufrates naquela região dos muros e entrar por baixo. Entrou na cidade, dominou a cidade, invadiu a festa e naquela noite o rei Belsassar recebeu várias estocadas de espada. Então o rei Belsassar morreu. Naquele dia, 13 de outubro do ano 539, o império Medo-Persa com Ciro e Dario passaram a governar o mundo, que foi até o ano 331 a.C. Mas eu queria fazer aqui um link, um paralelo, para você ver como é importante você estudar o Antigo Testamento, aliás, estudar o Apocalipse no Novo Testamento, buscando resposta no Antigo Testamento. Como eu disse em vídeos passados, o Apocalipse faz menção de 600 episódios, não falando diretamente os textos, mas falando de episódios, aproximadamente 600, que ocorreram no Antigo Testamento, que aparecem no livro do Apocalipse. Alguns deles estão aqui. Nós vamos falar aqui de duas Babilônias. A Babilônia literal, a Babilônia de Belsassar, Nabucodonosor, Nabonido, Belsassar. E vamos falar da Babilônia de hoje, que é o movimento espiritual, o movimento religioso de hoje, que nós reconhecemos como o papado romano e todas as religiões que são apostatadas da lei de Deus. Tudo isso é chamado de Babilônia, mas a Bíblia diz que existe a mãe, a grande, a mãe das meretrizes, que é a grande Babilônia mística ou Babilônia espiritual. Olha que interessante as semelhanças. Enquanto Babilônia, no passado, ela profanava as coisas sagradas, era idólatra, perseguia o povo de Deus, a Babilônia mística e espiritual de hoje faria a mesma coisa. Olha a semelhança. Antiga Babilônia. Lá em Jeremias 51, versículo 13, diz assim: habita-ai sobre muitas águas. Águas, na profecia, são povos. Na antiga Babilônia, essas muitas águas eram o rio Tigre e Eufrates, que sustentava Babilônia, dava sustentação a ela. A riqueza naquela época não era o petróleo, era a água. Não é? Quando nós vamos para a Babilônia mística, em Apocalipse 17:1, olha que semelhança com Jeremias 51:13. Jeremias 51:13 diz: habita sobre muitas águas essa Babilônia de Belsassar. A Babilônia mística diz assim: sentada sobre muitas águas. Apocalipse, nos dias de hoje. Estamos falando do 6º século antes de Cristo e agora dos dias de hoje. Lá em Jeremias 51, versículo 7, diz que Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Lá na Babilônia de hoje, diz assim, Apocalipse 17:4, tem na mão um cálice de ouro. Olha a semelhança. Jeremias 51:8, repentinamente caiu Babilônia. Apocalipse 14:8, caiu a grande Babilônia. Isaías 47, 7 e 8. Não ficarei viúva, a Babilônia lá do passado. A Babilônia de hoje, em Apocalipse 18, 7. Viúva não sou, pranto não hei de ver.
Babilônia do passado, sai do meio dela, ó povo meu. Deus diz em Jeremias 51:45 que ela será destruída, pedindo para o seu povo sair do meio dela. Em Apocalipse 18:4, Deus diz: retirai-vos dela, povo meu, para a Babilônia espiritual. Babilônia literal, em Jeremias 51:48, na sua queda os céus e a terra rejubilarão. Babilônia espiritual, dias de hoje, Apocalipse 18:20, na sua queda os céus e santos apóstolos exultarão. Jeremias 51:64, como uma pedra será afundada a Babilônia. Apocalipse 18, versículo 21, como grande pedra será arrojada a Babilônia. Duas Babilônias. Quando você lê Apocalipse, falando sobre Babilônia, você não está lendo sobre Babilônia do passado. Você estará lendo sobre a Babilônia dos dias de hoje. Porque a Babilônia do passado já acabou. É dos dias de hoje. Porque as semelhanças são iguais. Muita riqueza. A Babilônia de hoje tem muita riqueza, né? Está sentado sobre muitas águas, que são povos, nações, multidões e línguas e povos, né? E assim como a Babilônia no passado foi destruída e nunca mais se levantou, essa Babilônia também será destruída, mas sem poder de mãos humanas, e nunca mais será levantada. Isso vai acontecer na volta de Jesus. E encerrando aqui, eu queria ler um texto de Jó, capítulo 31, 5 e 6, falando sobre a balança de Deus. Belsazar foi pesado na balança, foi achado em falta. Todo o seu reino sofreu por causa de um homem. Deus deu oportunidade para o rei. Só a eternidade poderá nos dizer quanto tempo Deus deu de oportunidade para Belsazar se converter e lembrar do seu avô Nabucodonosor. Mas ele deliberadamente zombou de Deus. E pior, usou os utensílios sagrados para profanar a Deus. Lá em Jó 31, versículos 5 e 6, falando da balança, Jó diz assim: se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Que fé, não é? Que autoridade que Jó tinha de falar essas palavras. Sim, ele tinha autoridade. Ele sabia o que ele estava falando. Que eu e você também possamos dizer assim para Deus, porque todos nós vamos ser colocados em balança. O juízo, o símbolo do juízo é uma balança. Na balança do Senhor, todos nós vamos ser colocados. Espero que nenhum de nós sejamos achados em falta, como Belsazar foi achado em falta. Deus abençoe você, meu irmão, e aprendamos a tomar cuidado e ter zelo com as coisas sagradas. Não na idolatria, isso não leva a nada. As coisas sagradas, as coisas de Deus. Reverências para as coisas de Deus. Cuidado para não usarmos o nome de Deus em vão, em brincadeiras. Porque por mais chulo que pareça isso, não é não. Para Deus tem um peso. É um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, em brincadeiras. Porque senão nós possamos ser achados em falta também no dia do juízo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.